Momento do Discipulado. Davi, o rei Davi, o Davi querido da Bíblia, diferenciava bem quem ele podia discipular. Vamos procurar entender isto. Discipular é ordem do Senhor, passar para outra geração, para outra pessoa o que você aprendeu. Assim, a humanidade toda deveria estar passando para outra geração tudo que havia recebido de bom da sua geração anterior. Esse era o plano de Deus na criação, mas esse plano se frustrou logo no início, porque o Caim já saiu fazendo coisa errada, mas ele só refletiu o pecado de seus pais Adão e Eva, e dali a raça foi degenerando por completo, até que no capítulo 6 de Gênesis, nós vemos a raça humana toda deteriorada e uma expressão muito dura, Deus dizendo: eu me arrependo de ter criado o homem. Eu me arrependo. E queria destruir toda a humanidade. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Que coisa linda, Noé achou graça. Não que ele merecia, não que ele fosse maravilhoso, mas que ele era humilde. Interessante, eu não achei ainda na Bíblia palavras do Noé. Vou continuar procurando. Não tem nenhuma palavra até agora que eu tenha lido, registrada, que o Noé tenha falado. Mas ele achou graça aos olhos de Deus e foi obediente. Por causa dele, Deus salvou a humanidade, mas levando o germe do pecado, que logo se manifestou e a raça continuou se degenerando. Mas o plano de Deus continua. Deus chamou Abraão para ordenar a família dele e ele não fez. Interessante, não fez. A maior parte da descendência de Abraão foi perdida, não prestou, não valeu nada. Amalequitas, midianitas, edomitas, e moabitas, amonitas. A maior parte da descendência de Abraão não valeu nada. Mas Deus continuou com o Jacó. E o Jacó conseguiu alguma coisa com os filhos, que também não eram grande coisa. O início do relato dos filhos é triste, os filhos de Jacó. Mas depois o Jacó conseguiu mais coisas e o Egito continuou esse trabalho. Mas quando chega no Novo Testamento, Deus continuou fazendo isso. O João Batista preparou, Jesus veio mostrar como era que Deus queria que a gente vivesse. Entenda isso. E Jesus fez discípulos, mandou que os discípulos fizessem discípulos, e os discípulos dos discípulos deveriam estar até hoje fazendo discípulos. É praticamente a única coisa que crente não faz hoje. Gosta de igreja, de reunião e receber bênçãos, mas não faz discípulos. O discipulado é um investimento de amor e tempo. Sem amor a Deus, ninguém vai querer, nem querer discipular. Às vezes eu estou falando com você. A maior parte dos crentes nas igrejas não quer discipular. Não é que eles não sabem, não têm experiência, não querem. Isso é um ato de amor a Deus. E em seguida, de investimento de tempo com uma pessoa de cada vez. Isto é, discipular. Davi era um homem sisudo em palavras. Ele não era falante, mas ele gostava de ir para o cantinho, louvar a Deus, cantar, orar, falar com Deus. Era muito interessante. Com as pessoas, ele era reservado. Davi não era um homem de muitos amigos, um político que gostava do povo, andar no meio do povo, ficar conversando com o povo. Não era, não. E em algum momento do seu reinado, Davi foi até como que esquecido pelo povo. Houve uma época em que a grande maioria do povo de Israel ficou contra ele.
Davi era uma pessoa de poucos amigos, mas ele investia na vida desses amigos. Ele teve os discípulos guerreiros, os valentes de Davi. Davi teve os discípulos louvadores, 3 discípulos principais, Asaf, Emã e Jedutum. Davi investia na vida de discípulos. Tempo. Mas eu quero realçar aqui um aspecto que é o seguinte: Davi não perdia tempo com quem não queria ser discipulado. Muitos levitas fizeram o seu trabalho, mas não tiveram o privilégio de estar junto com Davi. E Davi não se esforçava em estar com eles, porque eles queriam ser levitas, mas sem serem discipulados. Como muitos crentes querem ser crentes de igreja, mas não querem ser discípulos. Não querem estar debaixo da liderança de ninguém e não querem também fazer esse trabalho de liderar outros. Muitos crentes. Davi não se preocupava com eles. Davi também não cuidava daqueles milhares ou mais de 1 milhão de homens que poderiam fazer parte do exército dele. Davi se dedicava a poucos valentes como exemplo e fez discípulos na valentia, entre eles o Joabe, seu sobrinho, e outros que eram valentes. Davi sabia que só podia fazer discípulos dentro do povo de Israel. Portanto, ele queria consolidar todo o Israel prometido por Deus para o povo descendente de Abraão. Davi não ficou lidando com estrangeiros. E quando a gente vai para o relato bíblico, seja em Samuel, seja em Crônicas, nós encontramos que ele conquistou muitos outros povos. Por exemplo, em 1 Crônicas 18, Davi venceu lá o Hadadezer na Síria. Ele consagrou ao Senhor tudo que ele trouxe de lá, bem como de Edom, Moabe, Amon, dos filisteus, de Amaleque. Esses povos ele vencia, tomava o despojo e não se preocupava em integrar esses povos a Israel, porque sabia que não podia discipular essa gente. Ele lidou com esses povos, ele governou esses povos através de pessoas deles mesmos, mas ele não discipulou essa gente, ele não integrou esses outros povos aos israelitas, ele não misturou as raças. Davi estava bem certo disto. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde ele ia. Também em Edom, ele pôs guarnições em Edom, mas não quis discipular nenhum edomita. Os edomitas eram um povo irmão dos israelitas, mas foram rejeitados pelo Senhor. E Davi não se preocupou em discipular nenhum deles. Poderia ter pensado assim: eram filhos do mesmo Isaque, então é um povo irmão. Os edomitas são um povo irmão, então vamos integrá-los a Israel. Davi não pensou nisto, não quis fazer e estava certo em não fazer. Deus dava vitórias a Davi por onde ele ia. Ele dominou Edom, ele governou Edom, mas ele não integrou os edomitas. Mais tarde, no período interbíblico, aproximadamente no ano 134 a.C., o João Hircano, que era um sumo sacerdote descendente dos Macabeus, ele, governando Judá, ele dominou os edomitas e converteu à força os edomitas ao judaísmo. E a partir dali acabou a raça edomita. Mas os edomitas sobreviveram como judeus, entre eles Herodes o Grande, que era um idumeu, talvez o último mencionado na Bíblia, que foi convertido à força ao judaísmo. E foi um erro. Eles geraram os judeus da Cabala, a sinagoga de Satanás, que a Bíblia menciona, porque eles se converteram aparentemente, mas não eram
de coração do Senhor. Foi um erro o João Hircano querer discipular os edomitas. Foi um erro. Davi não cometeu esse erro. E interessante, Davi tratou bem, por exemplo, os amonitas. Quando morreu o rei Naás dos amonitas, Davi quis fazer amizade e o filho do Naás fez uma guerra contra Davi, o Anum. Claro que Davi vencia todas as guerras, mas aquela ideia de amizade, Deus não deixou prosperar. Não era para discipular quem não quer ser discipulado, quem não é para ser discipulado. Isso estabelece princípios para nós. Meu irmão, você deve olhar todas as pessoas, cumprimentar todas as pessoas, amar todas as pessoas, mas investir tempo para discipular somente naquelas pessoas que Deus indicar, que trouxer a você. Jesus diz: todo que o Pai me dá virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quando Deus me dá uma pessoa, eu tenho que amar e dar a vida por essa pessoa. Mas eu preciso saber bem se foi Deus quem enviou. Há muitos que vêm a mim com outros interesses, como iam a Jesus, ou a Paulo, ou a Pedro. Sempre houve isso. Pessoas que vão com outros interesses. Então eu preciso do discernimento de Deus para saber quem vem a mim trazido pelo Pai e quem vem por outros interesses ou por si mesmo. E não adianta querer discipular quem não é para ser discipulado. Mas se Deus me deu alguém, eu vou gastar tempo, vou exigir, vou ser duro, vou amar, vou ensinar, vou cobrar. Discipulado é assim, para que essa pessoa seja discipulada, porque é trazida pelo Senhor. Isso é muito importante, ter esse discernimento, e Davi procurava ter esse discernimento. Errou também, muitas vezes, mas Deus dirigia os caminhos de Davi. Procure você também ser dirigido pelos caminhos do Senhor, a direção de Deus, para não perder tempo, mas também para não perder a oportunidade de discipular quem precisa ser discipulado. Você já discipulou alguém? Você, minha irmã, já discipulou alguém? Pois é, isso é ordem do Senhor. Se você quer agradar a Deus, pratique o discipulado. Comece já.